Olá, boa noite a todos, tudo bem? Hoje eu quero fazer um áudio em resposta a um vídeo do pastor do CACP, deve ser inclusive o presidente desse Centro Apologético de Pesquisa Cristã, e já vou deixar claro que o que eu vou falar aqui não é nada contra a pessoa do pastor, a qual eu tenho muito respeito, inclusive em função de ser uma pessoa que dedica seu tempo em divulgar mensagens espirituais. E quem faz isso tem todo o meu respeito. Então, pastor, não fique zangado comigo, porque as respostas que eu vou dar aqui não é contra a sua pessoa, mas sim contra os seus argumentos. Ok? Então vamos lá. Nesse vídeo, o pastor do CACP, ele coloca enfaticamente que o nome de Deus não poderia jamais aparecer no chamado Novo Testamento, porque não tem nenhuma prova documental de que os originais continham o nome de Jeová no chamado Novo Testamento. Aliás, ele fala que o tetagrama, que é o nome de Deus, não tem nenhum manuscrito da Septuaginta. Olha só onde ele vai, né? Aí foi muita inocência da parte dele, falta de pesquisa, creio eu. Talvez ele estivesse até mal assessorado quando fez o vídeo, né? Porque, na verdade, o Denis mostrou aí com riqueza de detalhes, com uma farta documentação da Septuaginta, mostrando que o nome, o tetagrama aparecia assim nas cópias mais antigas da Septuaginta. Por exemplo, o Denis mostrou ali cópias da Septuaginta do primeiro século antes da era cristã, que tem o tetagrama lá escrito em hebraico. Está lá o tetagrama, sim. E obviamente que, como é bem perto lá dos dias de Jesus, é sabido que a Septuaginta, usada lá pelos apóstolos, ela tinha sim o tetagrama. E nós vamos analisar aqui agora, usando inclusive traduções, até mesmo da cristandade, traduções judaicas, mostrando que o tetagrama estava ali sim. Inclusive pela própria lógica, né? Então, vou começar a usar a Bíblia aqui, e à medida que for usando a Bíblia, vamos entrando, né? Eu vou entrando aqui é, no vídeo do pastor. Por exemplo, se nós pegarmos Romanos capítulo 12, versículo 1, o texto diz o seguinte. Então, Romanos 12, 1 diz assim, ó, portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Note agora, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. A palavra aqui para a faculdade de raciocínio é a palavra logic, de onde se origina a palavra lógica. Então, nós temos que analisar o contexto bíblico dentro da lógica. Podemos isolar um versículo e ficar ali, mas temos que analisar todo o versículo dentro do seu contexto geral da Bíblia e dentro, inclusive, do capítulo que esse versículo está inserido. Então, vamos usar a lógica e vamos ver quem é que realmente adulterou a Bíblia. Se foram as testemunhas de Jeová ou se foram aqueles que inseriram Senhor no lugar do nome. Então, vamos lá. Bem, nós sabemos que o nome de Deus, o tetagrama, IHVH, ou Yod-He, Vav-He, ele tem cerca de 7.000 vezes, ou aproximadamente 7.000 vezes, no chamado Velho Testamento. Então vejam só, se a juntar todos os nomes bíblicos, incluindo o nome de Jesus, não dá a metade do que dá o nome de Deus só no chamado Velho Testamento. Então isso indica que o autor da Bíblia, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, queria sim que o nome dele fosse conhecido. Imagine que você faz um livro, escreve um livro, coloca o seu nome cerca de quase 7.000 vezes, e aí chega alguém lá e toma a liberdade de tirar o seu nome e colocar lá um senhor anônimo. Senhor. Porque é isso que a tradução Almeida e outras fazem. Você pega Isaías 42:8 e você lê lá. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Espera um pouco. Desde quando o Senhor é nome? Senhor é forma de tratamento pessoal. Já a tradução do Novo Mundo coloca, né? Eu sou Jeová, este é o meu nome. Então vejam que já começa por aí. Qual tradução está mais correta? O próprio pastor fala que o nome de Deus pode ser Jeová, Iavé, Ioá. Então ele mesmo admite, ele tem um lampejo de coerência e admite que pode ser.
Visto que ninguém sabia das vogais, né? Isso também está sendo derrubado, inclusive por Neemiah Gordon, um judeu aí muito estudioso de manuscritos, especialista em manuscritos bíblicos antigos. Ele já está dizendo que a pronúncia do nome de Deus é Jeová, visto que os nomes teofóricos, aqueles nomes onde o nome de Deus é inserido, a maioria deles começa com erro. Veja o nome de Jesus, no hebraico é Yehoshua. Pode ser também pronunciado como Yeshua, mas Yehoshua. Então vejam que os nomes teofóricos começam quase sempre com erro. E normalmente esses nomes estão inseridos a pronúncia do nome de Deus, mas esse é um outro assunto. Mas então, só mostrando como a tradução do mundo está dentro da coerência e dentro da lógica, viu, pastor? Então vamos continuar. Só lembrando que no vídeo do pastor, ele pega um dicionário judaico e fala com toda, né, toda eloquência, né? Olha, o dicionário judaico, ele diz que Adonai é um substituto perpétuo para IHWH. Olha, hein? Então Adonai é um substituto perpétuo. Adonai seria Senhor ali no hebraico. Então Adonai é um substituto perpétuo para IHWH. E ele fala, né? O dicionário judaico. Só que ele se esquece de dizer que esse dicionário judaico é de lendas e tradições, né, pastor? Tá aí no seu vídeo. Dicionário judaico de lendas e tradições. Aí você vai para Marcos 7,13 e olha o que fala das tradições aqui. Olha Marcos 7,13. Assim vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição que transmitiram. Notem, invalidam a palavra de Deus pela tradição. E nós sabemos que o nome de Deus deixou de ser pronunciado pela tradição e pela superstição. Então agora estamos vendo Jesus falando aqui que eles invalidavam a palavra de Deus pela tradição que eles tinham. E a superstição, aí é pior ainda, né? Porque alguém pode imaginar um apóstolo de Jesus ou o próprio Jesus sendo supersticioso? Não posso pronunciar o nome do Pai, né, de Deus, porque não pode, a superstição não permite, ou a tradição não permite. Então, por aí vamos vendo a lógica de adorar a Deus com lógica, com coerência, viu, pastor? Vamos continuar. Aqui em Êxodo capítulo 9, dos versículos 15 e 16, nós vemos o quanto Deus queria que o seu nome fosse divulgado em toda a terra. Então diz assim, Êxodo 9, 15 e 16. Jeová falando por meio de Moisés. Pois eu já poderia ter estendido a mão para atingir você e o seu povo com uma praga devastadora, e você teria sido eliminado da face da terra. Estão falando para Faraó, né? Olha o 16. Mas é exatamente por esta razão que o deixei vivo, para lhe mostrar o meu poder, note agora, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então, notem, então Jeová queria que o nome dele fosse declarado em toda a terra. Agora, faça meu favor, né? Tirar o nome de Deus e colocar Senhor. Aí pega um dicionário de lendas e tradições, judaico, e sim, de lendas e tradições, e diz lá que Adonai seria agora colocado no nome de Deus perpetuamente, seria algo, um substituto perpétuo para o tetagrama. Faça meu favor, né? E depois fala que assim Jeová adulteraram a Bíblia. Mas vamos continuar. Note que o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 9,17, olha como Paulo corrobora essa declaração lá de Êxodo 9, 15 a 16. Diz assim, olha, pois certa passagem das Escrituras diz a Faraó, é exatamente por esta razão que deixei você permanecer, para que, no seu caso, eu mostre o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então, Paulo está repetindo, por assim dizer, aquilo que Jeová falou por meio de Moisés ali, em Êxodo 9. Então, vejam como é importante o nome de Deus, inclusive no chamado Novo Testamento. Mas vamos continuar. No Salmo 91, 14. Ali diz que Jeová vai proteger aquele que conhece o nome dele. Então é óbvio que para que Jeová proteja aquele que conhece o nome dele, então Jeová, o nome de Deus tem que ser conhecido. Concordam? Aqui em Mateus 6,9,
Vamos ver como Jesus começa a chamada oração, muito conhecida, né? Todo mundo faz essa oração. É a oração do Pai Nosso, né? Mateus 6,9. Vamos ver como Jesus começa. Então, Jesus começa a oração assim, olha. Portanto, orem do seguinte modo. Notem agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas espera um pouco. Se Jesus pede para que o nome do Pai dele seja santificado, quem é que vai acreditar agora que os cristãos ali, né, Jesus e os seus seguidores, não pronunciavam o nome do Pai dele? Se a própria Septuaginta que era usada nos dias de Jesus tinha o tetragrama, e eles pronunciavam naquela época o tetragrama, porque pelo menos mentalmente eles sabiam o nome que estava ali. Não tinha se perdido. Não tinha se perdido. Eles sabiam. Talvez oralmente eles não pronunciassem, mas no pensamento eles sabiam. Você pode ler uma palavra que você não vai pronunciar, mas você sabe o que está ali. Então é óbvio que para santificar o nome de Deus eles tinham que conhecer. Eles tinham que conhecer. Mas vamos continuar. Um outro detalhe que eu gostaria de colocar aqui também é que seria muita falta de lógica alguém, né, dizer que um nome que tinha cerca de quase 7.000 vezes, que um pouquinho antes da chegada de Jesus à Terra era pronunciado, agora todo mundo esqueceu o nome, ninguém mais pronuncia, por tradição e por superstição. Gente, vamos pensar, vamos pôr a cabeça para funcionar. Lógica, coerência. Lembra-se, pastor, o senhor mesmo disse, né? Pode ser Jeová, Yahvé, Iuá. Então, não é que pode ser, é que a própria tradução judaica, agora sim uma Bíblia judaica, né, fala que é Jeová. Quer ver? Vamos lá. Aqui em Atos capítulo 15, versículo 14, diz assim, olha, Atos 15, 14, gravem bem. Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Então, note que Deus ia tirar um povo para o seu nome. Agora vamos para o 17. Temos o 14, vamos para o versículo 17. A fim de que o restante dos homens busque diligentemente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, pessoas que são chamadas por meu nome, diz Jeová, aquele que está fazendo essas coisas. Então, note que no versículo 17 apareceu aqui a pronúncia do nome Jeová. Eu tenho aqui em mãos, aqui não vou citar um dicionário de lendas e tradições não, viu? Aqui eu vou citar aqui uma Bíblia, uma tradução Almeida, e eu vou ver aqui, deixa eu ver aqui um pouquinho. Essa tradução Almeida, ela foi feita pela Sociedade para a Distribuição das Sagradas Escrituras aos Judeus. Então, uma folha, uma página é em português, outra página é em hebraico. Então, vamos ver como é que essa tradução coloca aqui. Aqui no versículo 17, aparece 2 vezes o tetagrama com sinais vocálicos, viu, pastor? E se o senhor ler o hebraico, não for para ser um grande erudito, aqui aparece a palavra Yehová, Yeho. Olha os primeiros nomes, olha as primeiras letras dos nomes teofóricos aparecendo aqui. Yehová, 2 vezes, mostrando que está em harmonia com a tradução do Novo Mundo, que aparece a palavra Jeová, aqui eles colocam como está no hebraico, Yehová. Isso aqui é uma Bíblia, Novo Testamento. Não é um dicionário de lendas e tradições. É uma Bíblia judaica, em hebraico. Tá certo, pastor? Então, mais coerência aí e evite chamar assim Jeová de desonestos, né? Como o senhor citou aí o rapaz, né? Eu também sou testemunha de Jeová. Parece que o senhor às vezes fica meio nervoso e não faça isso porque o senhor é um homem que está acima dessas colocações. O senhor é um homem fino, né? De muita educação, então não fica bem para o senhor chamar uma pessoa de desonesto, né? Tá certo? Mas deixa para lá. Vamos continuar aqui. Bem, qualquer estudante da Bíblia sabe que Jesus nunca ocultou o nome do pai dele, né? Em João capítulo 17, versículo 6, ele fala que tornou o nome do pai dele conhecido aos apóstolos, aos homens que Jeová havia dado a ele. E o 26 ele repete, que ele fez o nome do pai dele conhecido. Mas aqui em João capítulo 12, eu queria analisar aqui o versículo 28, João 12, 28, diz assim, olha,
Pai, glorifica o teu nome. Olha Jesus, né? Preocupado com o nome do pai dele. Glorifica o teu nome. Continuando. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então, mostrando que Deus sempre esteve interessado no seu nome, sim. Esse negócio de colocar que o nome de Deus é Senhor, isso aí não tem nada a ver. O Senhor disse que não se sabe a pronúncia, né? Não se sabe a pronúncia. Mas é interessante que a pronúncia, como o senhor falou, pode ser Jeová, Yahvé, Ioá, pode ser também Javé, né? Yahvé ou Javé. Mas tem um detalhe: jamais pode ser Senhor. Isso está totalmente fora. Totalmente fora. Senhor, jamais. E é interessante que o senhor fala a questão da pronúncia. É bom lembrar o seguinte: que eu tenho em mãos aqui a introdução do Novo Testamento grego, gramática de W.C. Taylor, que é feita pela Casa Publicadora Batista, acredito que seja da Igreja Batista essa gramática, e aqui no capítulo 2, quando fala do alfabeto, fala que é difícil determinar a pronúncia antiga. Isso fala do grego, hein? Do grego. Então vejam que a pronúncia não é tão importante assim como o senhor quer tanto colocar, porque o próprio nome de Jesus e Yehoshua, o Yeshua, quando foi traduzido para o grego, mudou. Não manteve esse nome, mas colocaram Iesus. E até outras pronúncias que aparecem no latim e assim por diante, mas não vou entrar aqui nesse detalhe. Então, mostrando que até mesmo os nomes bíblicos, que segundo consta não se perdeu a pronúncia, quando foi traduzido para o grego, mudou a pronúncia. Então, meu irmão, né? Sei que o senhor não vai gostar que eu chame o senhor de irmão, mas eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso, viu? Eu tenho um carinho muito grande por todos aqueles que defendem assuntos espirituais. Agora, essa questão de colocar Senhor para Deus e Senhor para Jesus, cria uma confusão muito grande. Por exemplo, quando você lê aqui em Romanos 10, 13, a tradução Almeida diz assim, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é interessante, né? Qual é esse Senhor que terão que invocar? Quando fala aqui em Romanos 10, 13. Bom, a tradução do No Mundo coloca, né? Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Não, mas aí é Jesus. Não, aqui é Jeová. Porque aqui é uma citação de Joel 2,32. E é interessante que o dicionário Strong fala que Romanos 10, 13 é uma invocação a Jeová. Essa tradução que eu tenho também aqui em hebraico está ali o tetagrama, rezando Yehová. Yehová. Então vejam que o nome que tem que ser invocado mesmo é Jeová, viu? Jesus é o único Senhor pelo qual se achega a Jeová. E ele é Senhor e Cristo, conforme Atos 2,36, porque Jeová o colocou nessa condição. Então, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele não é o mesmo Jeová, não faz parte de uma trindade pagã também, viu? Isso aí já discutimos aí, o senhor já viu o que aconteceu nos dois áudios, né, ou vídeos que nós fizemos aí de refutação. Mas vamos continuar. Aqui finalizando, né? O áudio ficou mais longo do que eu esperava. O senhor citou aqui o livro da Torre de Vigia, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E citou aqui a página 43 e leu o parágrafo 23. Página 43, parágrafo 23. Só que o senhor não citou o restante, né? O senhor não citou. O 24, por exemplo, diz assim: olha, mas devemos usar o nome de Deus, embora não o pronunciemos exatamente assim como foi pronunciado originalmente? Ora, usamos os nomes de outras pessoas na Bíblia, embora não os pronunciemos assim como foram pronunciados no hebraico original. E aqui vem, né? Falando de Jesus e assim por diante. Então, note que o senhor parou no parágrafo 23, mas não leu o 24, que fala que devemos usar sim, embora não se saiba a pronúncia como era no passado, mas se usa outros nomes que também ninguém tem certeza com relação à pronúncia. E é normal isso. Então o ponto é, o tetagrama pode ser traduzido por Jeová, e aqui estamos vendo os judeus traduzindo por Yehová. Nota os nomes teofóricos começando aqui. Yehová, já dando a entender que Jeová não está errado, né, no português.
E vocês querem dizer que não, tem que ser Senhor. Senhor nunca pode ser, porque isso está dentro da tradição e da superstição judaica. Mas aí continuamos dizendo: será que Jesus se apegava a essas tradições que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Claro que não. E os apóstolos, seus seguidores? Claro que não. Por isso que Paulo, que fala que os cristãos deveriam imitar a ele, assim como imitava a Cristo, ele usava sim o nome de Jeová. Usava largamente o nome de Jeová. Inclusive citando aqui o Romanos 10:13, né? Terão que invocar o nome de Jeová para ser salvos. Então, esses cristãos, genuínos cristãos, eles não têm nenhuma aversão pelo nome de Jeová, né? Não vou dizer que é o caso do senhor, não estou falando isso, mas nós conhecemos muitas pessoas aí que são geofóbicos, né? Odeiam a Jeová. Não é seu caso, pastor. O senhor já deixou claro que o senhor não tem nada contra o nome, mas vamos usar de coerência, né? Então, assim, Jeová não adulteraram a Bíblia por colocar cerca de 237 vezes, se não me falha a memória, o nome de Jeová no Novo Testamento, porque ele deve constar ali sim, porque é dessa forma que santificamos o nome daquele a quem conhecemos. Uma boa noite a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.